Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Meetup do Escritório de Inovação. Eu sou o Gustavo, acadêmico de administração e monitor do Escritório de Inovação. O escritório, ele vem para fomentar a inovação no ecossistema da cidade de São José, em Santa Catarina, por meio da construção de projetos inovadores para startups. E no meio dessa pandemia, a gente inovou de novo dentro do escritório e ficamos o semestre todo fazendo os meetups. Hoje, a gente teve que adequar a data, né? Que era para ter acontecido no dia 30, no dia do fenômeno inesperado que houve aqui no sul do Brasil. Então, hoje é o nosso último meetup desse semestre, tá? Hoje, revolução por meio do caos, a nova ordem para evoluir. Como o meetup funciona para os nossos participantes? Ele gira em torno de 50 minutos, às vezes a gente chega ali a 1 hora, 40 minutos para a nossa mediadora e os debatedores conversarem sobre o assunto do meetup, e 10 minutos para a gente responder perguntas dos outros participantes que estão observando o que a gente vai estar falando, tá bom? Hoje, então, pessoal, a gente tem de mediadora Maria Eugênia Fátio, especialista em gestão financeira, em custos e resultados pela FGV do Rio de Janeiro e economista pela UFSC. Está cursando MBA na Católica de Santa Catarina. Hoje, ela trabalha o mindset de inovação e seus desdobramentos em gestão, finanças e dados, em médias e grandes empresas como founder da Bizi, inteligência de negócios e como professora de pós-graduação. Há 2 anos é Community Leader da Techstars e atualmente apaixonada no ecossistema de inovação de São José. E para compor a nossa mesa, junto com a Maria Eugênia, que vai mediar, né, os nossos debatedores, a Tatiana Takimoto, cofundadora e CEO da Corale, mestre em Engenharia e Gestão de Conhecimento, especialista em liderança, formada em Engenharia Elétrica e Design Gráfico, alume do International Visitor Leadership Program da Embaixada Americana, voltado para diversidade e empreendedorismo. Outro membro, Jefferson Reis Bueno, ocupa a função de gerente de inovação e empreendedorismo do Sebrae Santa Catarina, bacharel em Direito, MBA em Gestão de Projetos e MBA em Administração Estratégica de Negócios, especialista em associativismo para negócios. E por último, mas não menos importante, Júlio César Vernaglia, diretor jurídico e advogado na empresa de construção civil Moinho, diretor jurídico e advogado na empresa Agência Web Marketing Digital, formado em Direito e Psicologia e bacharel em Segurança Pública e Ciências Policiais, especialização em Direito Civil, Processo Civil e Administrativo, Trabalhista e Constitucional. Bom, pessoal, só lembrando as regras do nosso Meetup, eu peço que todos que não estão participando na mesa desliguem seus microfones e as câmeras para não atrapalhar o pessoal enquanto a gente estiver debatendo, tá? E lembrando, né, sempre bom informar que a nossa reunião, o nosso Meetup, ele está sendo gravado, tá bom? Só para lembrar, o Escritório de Inovação, como esse sendo o último Meetup, agradece a todos que estão participando. E agora eu vou passar a palavra para a Maria Eugênia. Muito bom Meetup para todos, viu? Obrigado. Obrigada, querido. Tava nervoso, hein, Gustavo? Oxi! Nada, tamo junto, querido. Obrigada. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, a honra de estar aqui de novo na USJ, ao reitor, ao professor Carcotli, a toda a equipe do Escritório de Inovação. Muito obrigada. Eu acho que a USJ ela faz um papel fundamental como universidade pública, né? A única universidade pública numa grande região nossa, e ainda assim fomentar o empreendedorismo e inovação do jeito que ela fomenta, né? Como pode e com os alunos engajados aí. Então, obrigada, é uma honra de novo estar aqui com vocês. Obrigada aos convidados, a gente já trocou algumas ideias no WhatsApp e foi muito massa. E então vamos começar
o nosso tema de hoje, como o Gustavo comentou, é revolução por meio do caos, né? A nova ordem para evoluir. E eu trouxe aqui para vocês com o contexto, né, da teoria do caos, para a gente iniciar esse debate. E falando um pouco, então, da teoria do caos, ela é o estudo da desordem organizada, e foi proposto por um meteorologista, o Edward Lorenz, que desenvolveu lá um modelo que simulava no computador a evolução climática, enfim. Mas nas suas simulações, ele imaginava que pequenas modificações nas condições iniciais acarretariam alterações também pequenas na evolução do quadro como um todo. Só que o que ele viu foi justamente o contrário. Apesar de pequenas as alterações iniciais, o resultado foi efeitos desproporcionais, né? Devastadores, enfim. E trazendo esse pensamento da teoria do caos aqui, né? E justamente é onde a gente está, nesse contexto, vivenciando hoje um padrão de organização novo dentro de um fenômeno desorganizado, que foi composto aí pelo Covid, né? Não precisa nem falar. Então, todo esse pensamento, ele nos traz uma reflexão de um novo padrão, né? Como vai acontecer esse novo padrão daqui para frente? Muitos falam novo normal, alguns criticam isso. Não, é normal, o novo normal é o normal. Então, trazendo alguns fatos, né, últimos aí. Então, novos comportamentos de negócio, novos usos e costumes dos indivíduos e da sociedade, novas leis, e até os advogados aí vão poder nos ajudar nesse sentido. Tem toda a questão de transformação digital que as empresas tiveram que correr com isso, né? Muitas que se diziam inovadoras e no seu DNA, e quando teve essa digitalização toda agora, se viram num quase beco sem saída, né? Sem saber o que fazer. A gente tem também um novo, não conhecimento, mas uma coisa mais esclarecida da quantidade de dados que são trocadas diariamente e geradas diariamente pelas empresas e pessoas. Isso está mais lúcido hoje para todos, né? Existe quebra de padrões de negócios e de comportamentos também, e junto com a vulnerabilidade desses negócios veio a reaprendizagem, né, criativa, a necessidade de reaprender rapidamente. E é justamente o mindset das startups. Então, as startups, mais do que nunca, estão fazendo com que as grandes empresas aprendam esse mindset delas de uma forma quase que, como se diz, colocada assim, né? Antes a gente falava também muito de mundo VUCA nas palestras, né? Palestra era sobre o mundo VUCA. Hoje o mundo VUCA a gente está vivenciando ele. Para quem não lembra o que é mundo VUCA, é uma expressão militar usada aí na Guerra Fria e que foi colocada, né, no nosso dia a dia de negócio, que é o mundo justamente vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. E hoje a gente está vivendo isso na pele, né? Como pessoa física e como pessoa jurídica. Vamos trazer também aqui para a mesa, né? Jogar as cartas aqui na mesa sobre ansiedade e depressão, sobre a síndrome do FOMO, que é aquela síndrome psicológica de medo, né? De ficar de fora do assunto, fear of missing out. É o medo que a gente tem de ficar fora do assunto. Então, toda live a gente quer ver, todo livro a gente quer ler, e isso causa um padrão comportamental quase que patológico, né, nas pessoas. Falando um pouco das startups, né? Muitas startups aí que estavam na corrida para unicórnio viram a sua estrutura totalmente abalada com a surpresa, né, da nova conjuntura,
justamente porque não tinha uma visão de estrutura, de negócio estruturado, quanto a finanças, quanto a caixa, quanto a... Tem CEO que a gente sabe que não sabe nem o que é um EBITDA, né? Não sabe o que é geração de caixa, enfim, não acompanha isso. Então, gente, falando tudo isso, uma das coisas que foi trazida na pauta também é o profissional antifrágil, né? O profissional do futuro é o antifrágil, é o cara resiliente, é o cara. Mas justamente a gente está num momento de muita reflexão sobre quem somos nós e o que estamos fazendo aqui, de que forma estamos fazendo, que isso é colocado à prova. Às vezes a gente tem essa carapaça profissional e, né, de inovação e lá, e de repente a gente está numa live e entra o nosso filho chorando, pedindo colo, e a gente se desmonta dessa carapaça e vai atender o filho e pede desculpa. Então, é no meio dessa desordem que eu quero provocar os convidados e dentro da realidade deles hoje, dentro da vivência até aqui deles até hoje, dentro das empresas que eles estão acompanhando e dos movimentos, eu quero que cada um fale a sua perspectiva sobre pessoa física no contexto atual e futuro e negócios, como os negócios estão lidando com isso e cada um dentro da sua realidade. E eu quero chamar primeiro, com certeza, a Tatiana, a nossa mulher guerreira entre os convidados, incrível aí, que é a Coralie, e eu queria que ela falasse, inclusive, um pouquinho da Coralie para a gente. Bem-vinda, Tati, obrigada. Tá. Obrigada a você, Maria Eugênia, obrigada aí aos organizadores. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. A Coralie, posso dizer que é uma empresa que está nascendo agora, né? Participei aí de toda a formação inicial, de todos os estresses que é trabalhar numa formação de uma empresa e ainda mais nesse momento de pandemia, né? A Coralie é uma instituição que nasceu para trazer mais diversidade e inclusão no ecossistema de tecnologia e inovação. Então, a gente trabalha através do empreendedorismo de pessoas que a gente considera de grupos minoritários, então são pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas trans, de baixa renda, e mulheres também a gente inclui nesse grupo, seja através do empreendedorismo, seja através da inclusão no ambiente mesmo das empresas, né? Então, essa é a Coralie. E você queria que eu falasse a respeito da pessoa física? Isso, a gente como pessoa física, nesse contexto todo, o que tu tem observado, Tati? E depois, o que tu tem observado quanto a novo modelo de negócio das startups, das grandes empresas, médias empresas? Como que tu tem percebido essa desordem para uma nova ordem, um novo comportamento, né? Um novo padrão de mundo e de negócios? Uhum. Pessoa física, eu vejo que todos, você falou muito em vulnerabilidade, né? Então, vulnerabilidade para mim é o que a gente está vivendo, né? Falou em resiliência, é o que a gente está vivendo. Então, eu mesma posso dizer que, enquanto pessoa física, durante essa pandemia, passei por vários momentos, então tem momentos que a gente está com muita energia, querendo aprender muita coisa, e isso foi outra coisa que você falou também, que eu trago, que é a aprendizagem. Então, a gente tem que ter esse movimento de aprender, mas às vezes a gente não consegue porque a gente entra também no momento de depressão, a gente entra no momento que a gente não consegue ser produtivo e muitas vezes a gente se culpa por isso. E aí vem aquela questão de querer fazer e não conseguir, e aí a gente entra num looping que é muito ruim para a gente, né? Então, como pessoa física, eu acho que estamos vivendo um momento muito difícil e que todo mundo sabe que está difícil para todo mundo, né? E ainda assim, ainda pelo fato da gente ser pessoas privilegiadas, porque eu estou lidando com pessoas, né, de baixa renda, pessoas que não têm home nem têm office, então se nós temos home, nós temos office, nós somos pessoas privilegiadas, e ainda assim a gente passa por muitos momentos de depressão, né? Isso está geral, eu estou vendo muita gente assim, muitas pessoas procurando psicólogos para saber lidar com a situação, né? Por mais que a gente consiga trabalhar em casa e que, apesar das crianças, apesar, né, dos animais domésticos
latirem e miarem à nossa porta, ainda assim a gente consegue, né, conviver, conversar com as pessoas, mesmo que virtualmente. Então, a minha preocupação é com aqueles que não têm home e não têm office. Né? Eu tô muito preocupada em trazer essas pessoas para o mercado de trabalho e trabalhar a integração dessas pessoas com aqueles que já estão no mercado. Né? Uhum. E o que tu tem visto de empresas, Tati? Como elas estão lidando com isso? Depende da empresa. Eu vejo empresas que estão muito bem, que estão adaptadas. Vejo empresas que estão fechando seus negócios. Né? Vejo empresas que conseguem, alguns funcionários estão conseguindo trabalhar melhor, outros nem tanto. Né? Então, é preciso, assim, ter paciência e ter um cuidado, principalmente com a gestão dessas pessoas. Né? Vejo que o caminhar das coisas, a gente não vai conseguir voltar porque a gente era antes. Eu vejo que a gente vai continuar vivendo nessa forma virtual. Isso deu muito certo para algumas empresas. No futuro, pode ser que a gente trabalhe de uma forma híbrida, né? E aí a gente vai ter um outro novo normal, que é aprender a trabalhar de forma híbrida. A gente vai ficar com medo ainda de sair. Enquanto não tiver vacina, a gente vai ficar com medo de se expor, né? De participar de eventos, participar de reunião. Então, ainda tem muito pela frente, assim. Mas eu vejo que, principalmente, para trabalhar numa organização e para dar certo, a gente tem que olhar muito para as pessoas, né? Porque como as pessoas estão muito instáveis, e isso é normal, pelo fato da gente estar isolado, pelo fato da gente estar longe da família, tem pessoas que estão sozinhas, completamente sozinhas em casa, tem pessoas que têm que lidar com a família em casa, né? Pai, mãe, filho, gato, cachorro. Então, são várias situações diferentes. Então, quanto mais a gente conseguir olhar para as pessoas, né, e entender que nossos clientes também estão fazendo parte disso, os nossos fornecedores estão fazendo parte disso, mais a gente vai conseguir negociar melhor, mais a gente vai conseguir lidar melhor com a situação. Né? Tá, veio outras coisas para te perguntar, Tati, mas eu vou abrir para o Jefferson chegou, né, Jefferson? Põe Oi, a tô tua sim, câmera aí, tudo tô por bem? aqui. Tudo bem, tudo bem, tudo certo. Na Então me medida do diga, possível, Jefferson, né? claro, qual que é a tua percepção sobre o contexto? Você estava aqui quando eu estava falando a introdução? Tava sim, tava. Peguei boa parte da tua introdução, Maria. Boa. E qual que é a tua percepção, então, Jefferson? Como as Então, pessoas estão e como tu acha, qual que é o caminho, para onde elas vão? sim, antes de mais nada, uma boa noite a todos os participantes, parabenizar a universidade pela iniciativa de poder reunir, né, um grupo também, né, um super obrigado aos colegas que estão aqui na mesa de debate, e dizer que é motivo de muita satisfação poder trazer o Sebrae, né, para esse debate, para essa conversa. A nossa instituição ela tem o foco em apoiar, em ajudar, né? O nosso nome traz isso, né? Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e à Pequena Empresa. E como não poderia ser diferente nesse momento, nós também tivemos que nos reinventar. Em 90 dias nós somos uma nova empresa, muito diferente do que planejamos no final, né, de 2019 para poder fazer frente às entregas de 2020. E é muito bacana assim a gente falar daquilo que a gente está assim vivendo, né? E falo pela empresa, né, que hoje eu estou trabalhando, que passou, a gente tem muitas incertezas pela frente. E as empresas, de modo geral, as micro e pequenas empresas, veem no Sebrae uma oportunidade de buscar exatamente um rumo, um norte. O que nós vemos, né, diante de tudo isso, né? O pessoal já está cansado de ouvir falar do novo normal, né? Na verdade, isso já está e faz parte da nossa realidade, não dá mais para olhar para trás. Às vezes as pessoas ainda não caem a ficha, isso é importante, de que quando tudo isso vai passar, nós vamos voltar ao que nós éramos antes. Não, gente, nós vamos ter que buscar uma curva de aprendizado para que a gente consiga se adaptar a essa nova realidade que nós estamos vivenciando e que está por vir. E aí, falando de pessoas, né, é claro que isso gera muita ansiedade, né, não tenha dúvida disso, a gente é constituído de expectativas,
né? E quando você não tem as boas expectativas pela frente, claro que isso gera insegurança, gera medo e gera ansiedade. Mas a gente sempre vê também uma oportunidade. Nós vivemos muitas outras crises, claro que essa é uma grande crise, talvez da nossa recente história sem precedentes, né? O que aconteceu nesse ano, nesse início de ano, ainda que está acontecendo, pelo tempo de idade que eu tenho, e profissionalmente falando também, nunca vivenciei nada próximo disso, e falando com os meus pais também, e avós também, a gente vê que isso há muito tempo não acontecia. Agora, o que a gente precisa buscar de tudo isso é ter aquele olhar propositivo. Tudo em que a gente consegue identificar que existe um cenário obscuro, existe uma cortina de fumaça, a gente precisa identificar as oportunidades que estão por trás, né, desse tipo de situação. E eu digo isso muito falando às pessoas, gera ansiedade, e aí é aquele exercício individual de cada um, de respirar, de analisar, de poder identificar o que está ao seu redor e poder, só assim a gente vai conseguir identificar isso, poder identificar que tipo de micro-oportunidade eu posso ter com o meu negócio, me reinventando, me pivotando até mesmo, termo muito comum, né, dentro do mundo das startups, né, e a gente sabe que elas são acostumadas a dar essas guinadas, mas é muito importante a gente olhar para o micro, para o meu microambiente, né, aquilo que efetivamente eu tenho de potencial e o que eu posso explorar. Eu consegui reduzir a minha ansiedade quando eu comecei a fazer esse tipo de leitura. Mas espera aí, qual é o potencial que eu, como profissional, eu possuo? Eu conheço também as minhas limitações. Agora eu preciso entender o meu potencial e colocar esse potencial a favor desse novo momento. Tem muita gente que está aprendendo a fazer isso e está ganhando dinheiro com esse processo todo. Agora, se a gente ficar só no momento e no ambiente da situação de ficar sempre no mesmo, não conseguindo sair do lugar, a gente não vai ter a nossa cabeça oxigenada, arejada, para pensar em coisas novas. Então, é reduzir o nível de ansiedade e começar a procurar identificar que tipo de oportunidade eu, como potencial, ou da minha empresa, possui diante desse cenário que se instalou. Essa é uma primeira leitura, né, que eu já fiz, né, e gostaria de compartilhar com os colegas, e a gente conseguiu ver, e agora falando do Jefferson profissional, que trabalha no Sebrae, e a gente está num desafio muito grande, veja assim, quantas coisas interessantes a gente conseguiu virar, né, em 90 dias. O nosso atendimento todo planejado no presencial, projetos, como se não bastasse isso, a própria situação, né, das ameaças que o Sebrae tem perante ao STF de reduzir, né, o seu custeio, a pandemia, o ciclone que chegou também e atingiu fortemente as empresas, e a gente analisando o que nós vamos oferecer para o nosso empresário. Em primeiro lugar, a gente tem que estar lá para comparecer, né, para poder identificar o que a gente pode fazer diferente. Agora fala como instituição. A gente não pode abrir mão desse momento de poder chegar lá e apresentar um ombro amigo, conversar, ouvir essa pessoa, que por intermédio dessa escuta ativa, a gente consegue fazer com que ela possa exprimir o seu ponto de vista, os seus potenciais, e juntos a gente conseguir identificar oportunidades. A gente tem feito muito isso no nosso atendimento. Então, reduzir a ansiedade, identificar os potenciais que cada um possui para poder fazer frente a essas novas oportunidades e entender e compreender que isso passa. Talvez não volte o que era antes, mas certamente vai ser um outro momento, vai nos dar uma nova oportunidade de a gente poder identificar melhorias sob o ponto de vista das nossas instituições, das nossas empresas. Então, eu acho que esse momento assim é conversar muito com as pessoas, mesmo que à distância, né? Conversando com a Tati, que a pandemia nos isolou, mas ao mesmo tempo nos aproximou, meio paradoxal isso, né? Mas nos aproximou de que nós estamos no mesmo barco e precisamos efetivamente encontrar a solução para isso juntos. Então, o espírito para concluir, o espírito de colaboração e de cooperação entre as pessoas tem sido aflorado nesse momento, e a gente tem buscado trocar muita informação com muitas pessoas e tem buscado ombros amigos para poder ouvir e se fazer ouvir também. Isso é um ponto muito importante. A gente não está sozinho nesse momento.
Por mais paradoxal que seja, a gente está criando uma rede muito forte de integração, de inteligência e de proximidade com tudo isso. Boa, Jefferson. E você, Júlio César, o que tem para contribuir no debate quanto a comportamento, então, e novo padrão de pessoa e de negócio? O que você tem visto nesses últimos... Cara, hoje está fazendo 4 meses que eu estou isolada, gente. Meu Deus, nesses últimos 4 meses. Tá me ouvindo bem agora, Maria? Agora sim. Perfeito. Então, senhoras e senhores, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de Vossa Magnificência, senhor reitor e professor Renato Brits, e em seu nome estender os cordiais cumprimentos ao professor Gilson Carclocli, o coordenador do Escritório de Inovação da USJ, e aos demais membros convidados, bem como os alunos e participantes que assistem essa live. É a revolução por meio do caos, realmente, como a senhora Maria Eugênia já havia explorado esse tema ali no comecinho, né? Então, o que hoje a gente pode pensar para se engajar nesse novo modelo de negócio, realidade que quebra com todos os novos conceitos, né, e cria novas situações? Eu separei alguns pontos, assim, que a gente acha pertinente, né, discutir, principalmente para levar em conta quem realmente quer fazer e se engajar nesse novo modelo, porque realmente houve uma quebra de paradigmas, quebra de valores, surgiram novas necessidades, né? Então, primeiramente, assim, entender e aprofundar o que seria uma startup, o que realmente quem quer se engajar, tentar entender e compreender o que é uma startup, que apesar de ser um tema bem amplo para nós, não é para muitas pessoas, né? E tentar entender o objetivo que visa isso, que é a substituição praticamente dos processos engessados que a gente tem visto das outras empresas mais burocráticas, né? Um ponto importante referente a isso, dependendo do tipo de negócio, porque como a senhora Tatiana também comentou aquela hora, né, depende da empresa, né, como é que a gente vai fazer? Depende do tipo de empresa. Se ela é uma empresa que depende de insumos e pessoas e a venda local, então focar no localismo, né, tentar entender o que seria esse tipo de produção, localismo, favorecimento ali daquilo que realmente está perto, municipal, seja ela para tentar atender algumas demandas, né. Outro ponto muito importante é a questão da adaptação, como o senhor Jefferson falou também, a adaptação para essa nova realidade. A gente fala no mundo pós-moderno, mas hoje já posso arriscar dizer que é um homem pós-pandemia. Hoje a gente está durante pandemia, mas vem aí uma nova definição na história, com certeza livros aí de sociologia vão comentar esse tema, que seria um homem pós-pandemia. Então, o que seria isso? Entender as novas necessidades que o mundo gerou. Hoje a gente consegue observar dentro da nossa casa e de muitos que conhecem outras famílias o que tem hoje de nova necessidade, né, a demanda. Muitos filhos hoje, a maioria não consegue, não tem creche, então hoje vem uma nova demanda dos pais tendo que vivenciar. Antes, para muitos podia ser simplesmente, né, um depósito da criança numa creche, mas hoje não, hoje é obrigado a ter ali, fortalecer uma daquelas instâncias que a gente tem de controle social, resgatar aquilo que há muito tempo deixou de ser, que é a família. A família é uma instância de controle social, religião, outra instância, e a gente tem visto nesse longo período aí que a gente tem de Constituição, com sensacionalismo também da mídia, traz aquilo que gera, por exemplo, um sensacionalismo, uma sensação de segurança nas pessoas, e com isso precisa dar um remédio para esse controle social. O que vem? O direito penal. E a gente vê um direito penal de emergência, um direito penal desproporcional, e isso acontece em todas as outras esferas, tanto questão de empresa, mesma situação, questões trabalhistas agora. Então, a gente tentar entender toda essa mudança de conceitos que tem, né? Pensando um pouco mais objetivamente falando, para quem quer montar um negócio, quem está ali numa formação, eu quero criar uma startup e tal, então o que eu vislumbro assim como outro ponto importante? Tentar entender o interesse do público-alvo. Qual que é o seu público-alvo? Ou, melhor, o que você quer criar? Porque às vezes a gente falta um pouco de criatividade, né? Então, pensar, tem ali, como eu falo nas palestras de oratória que eu leciono, né? Você tem que ter uma desenvoltura e saber o público que você vai atingir. Para que a pessoa tenha uma conexão, você vai saber o público que você vai atingir. Crianças gostam de coisas, desenhos, didático, colorido, aquilo que chama bem atenção. Texto, essas coisas a criança não prende atenção. Os jovens gostam de projetos novos, inovações, então tudo aquilo que traz uma coisa nova, os jovens vão aprender essa atenção e você vai ganhar
aquele público, né? Se o foco da sua empresa ou algo nesse sentido. Os adultos, acho que majoritariamente o pessoal vai concordar, é um foco na resolução do problema, né? Tudo aquilo que vai resolver problemas que vivencia. E aqui nesse momento é que você tem a chance de também criar hoje uma situação para quais são as novas necessidades do meu público, né? Então, público adulto. E para o público idoso, eles são mais saudosistas, né? A questão de lembrar aquilo que era, valorizar aquilo que já foi, um foco no passado. Então, esse é um outro ponto. Por conta de todas essas questões que já foram levantadas, para também não passar desapercebido, o cuidado com o processamento das informações, né? Para não reduzir o conceito do público, e para quem está vendo, a reduzir o seu conhecimento à mera mídia ali, aquilo que a mídia colocou. Então, se atentar a isso e principalmente para que abra a cabeça, para que realmente tenha uma visão ampla, que vai contribuir para que a pessoa tenha uma consciência de fazer o seu bem-estar, né, principalmente na questão da depressão e de todas as ansiedades que posso sentir, o estresse, e tentar abrir a cabeça com algumas leituras. Então, para não deixar passar em branco também, o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo maravilhoso, que acho que ninguém pode deixar de ler, né? Que ele tem vários livros, Amor Líquido, Tempos Líquidos, Modernidade Líquida, tem inúmeros livros disponíveis em PDF para baixar pela internet, ele mesmo disponibilizou ao público já há muito tempo, antes de falecer. Então, é um conceito muito bom. Sociedade de Risco, de Ulrich Beck, super importante também a leitura disso, para conseguir compreender, abrir a mente e entender, não digo fazer uma previsão, mas começar a entender o norte que as coisas podem tomar conforme virão outras situações como essa futuramente. Praticamente de 10 em 10 anos a gente tem uma tragédia ou algo nesse sentido, né, como foi H1N1, e se a gente pegar os números, então, hoje, bem semelhantes, e depende muito do que a mídia realmente traz para que isso cause algum tumulto, e se nós tivermos essa mente aberta com leitura de alguns conceitos desses, a gente já vai fazer um filtro completamente diferente e não vai ser afetado na forma que tem sido o pessoal, né? O homem pós-moderno, o homem light, como o termo utilizado por Henrique Rojas, é no mesmo sentido, né? O homem está se tornando um homem sem calorias, sem essência, totalmente descartável, né? Sem sabor, enfim, e algo nesse sentido, reciclável, uma forma completamente light mesmo, né? E é outro conceito muito bom. Trazendo isso para a parte da advocacia, porque tem alguns estudantes de advocacia, hoje a gente vê muito já acontecendo uma mudança por conta do compliance, que é um tema resumidamente, é a questão de fazer com que a empresa sigam as regras e as leis, principalmente hoje compliance por conta da nova legislação, que isso já é um pedido, né, internacional praticamente, e hoje a gente tem a lei recente de anticorrupção, né, inclusive aplicável às empresas, e elas são obrigadas a seguir isso. Então, dentro do compliance já se vê uma mudança do advogado que antes ficava aguardando receber o problema do cliente e a judicialização fora, para um advogado que se desloca hoje para dentro da empresa para começar a ver prevenção. Então, a atuação hoje do advogado, ele se vê para até conseguir realmente ganhar mercado pela quantidade que a gente tem hoje, é daquele totalmente diferente. Aí entra no ponto específico pessoa. Qual é a adaptação que tem que ter a pessoa, né? É um antifrágil? Não digo antifrágil, como a senhora Tatiana discordou ali do tema, né, salvo engano, que realmente, né, acho que todos têm as suas fragilidades, mas um profissional um pouco mais, com a tolerância, uma certa tolerância a frustrações um pouquinho considerável, pelo menos razoável, e para isso a gente precisa ter uma formação decente para que isso aconteça, né. E a gente vê, então, dentro desse personagem, hoje novo, tentando entender tudo isso e buscando uma nova forma de atuar dentro da empresa, que é por meio, por exemplo, desse exemplo do advogado, por meio do compliance, e analisando dentro da empresa tudo aquilo que tem, que pode ser alterado para evitar qualquer problema. Então, quem é advogado vai entender muito bem isso. A gente tem, desde todos os setores, a gente tem situação que envolve leis, né, direitos, né, tanto RH, questão trabalhista, utilizar, por exemplo, as mudanças trabalhistas recentes, as reformas, que trazem redução de custos trabalhistas, isso é muito importante, né, a gente tem visto isso muito. Hoje, durante a pandemia, e agora com as novas prorrogações que tivemos das medidas provisórias 927 e 936, nesse sentido também de trazer uma solução emergente e momentânea e urgente para essas empresas
que tendem a ter um prejuízo financeiro muito grande se tiver que manter a questão trabalhista ali, como a lei pede, né, a lei que não está prevendo essa situação de urgência, né, de pandemia. Então, isso é muito importante. E aí, friso para todas as startups, para quem tem interesse em constituir, a importância da assessoria jurídica continuada nas empresas. Isso é muito importante. Tanto na questão dos custos ali, de redução para utilizar as leis, como prevenção de problemas e de judicialização, como também a redução ali de, por exemplo, contratos. Hoje a gente conseguiu liminares ali de redução de 70% do valor de aluguel de uma empresa, porque ela não está produzindo, e conseguimos isso. Por quê? A gente traz dessa forma, né? Gostaria, só para encerrar a minha fala, né, dizer para o público e para os alunos, né, tenham um pensamento bem positivo. Eu tenho certeza que todos aqui, se fizerem essas apontamentos que nós todos aí trouxemos, né, vão virar o jogo sim, vão deixar de ser espectador e vão passar a ser protagonista. Busquem sair realmente dessa zona de conforto, do bastidor. Eu tenho certeza que vocês vão conquistar o espaço de vocês e, inclusive, o prestígio e o reconhecimento que todo mundo merece, tá? A vida dos sonhos de qualquer um. Então, com certeza isso vai criar um diferencial bem importante na sua carreira e inteligente e lucrativo. Então, aprenda, estude realmente tudo isso, que eu tenho certeza que esse conhecimento fica. Obrigado, senhora Maria. Muito bom. Quase não respirou, né? Rá! Jogou tudo na mesa, e é isso mesmo, é tudo isso. Eu estava anotando aqui, gente, pontos que vocês três trouxeram, e até o do Júlio, eu estava justamente anotando o do Júlio, que é o seguinte, novo planejamento, né, nova forma, ou não é nova forma, mas aquele planejamento, assim, urgente, né, a ser feito. Ansiedade das pessoas, dos profissionais, sim, né, a pessoa, o profissional, enfim, um olhar para si muito urgente e nesse momento em especial ele deve ser muito sincero, esse olhar para si que o Jefferson trouxe, de entender suas fraquezas, suas fragilidades, e entender o que consegue entregar de melhor, no que é melhor. Tati vem com essa pegada de diversidade e inclusão, essa necessidade de olhar para os outros. Então, existe um olhar para si, mas existe uma necessidade de olhar para os outros e reconhecer o momento de vantagem que a gente se encontra, reconhecer que nem tudo é pedra, nem tudo é tragédia, e a nossa sanidade sendo testada constantemente com a mídia que a gente tem hoje, onde a gente recebe uma avalanche de coisas ruins, enfim, tem tudo isso. Então, vejam, a gente tem a Tati com um olhar assim social, mas econômico, financeiro e social, portanto que ela traz isso para dentro das corporações, essa solução de diversidade, e já é comprovado que isso aumenta lucro e aumenta inovação e melhora. A gente tem Jefferson, Sebrae, trazendo o olhar de pequena empresa, né, negócios aí, muitos que fecharam, negócios de anos, e que o Sebrae hoje está vendo corroer. A gente tem o Jefferson, o Júlio César, numa posição já de consultor jurídico, visualizando a parte de compliance e governança em si, né? Compliance é um dos pilares, e eu quero trazer esse olhar, antes da gente falar de antifrágil, e antes da gente tomar aqui uma dúvida da Mariana quanto a Sebrae, eu quero trazer para a mesa a questão. Eu venho de grandes corporações, né, de manual de administração e economia, então as coisas, hierarquia, então tudo isso. E vivo nesse híbrido, né, entre startup, inovação,
Ali tem muito confete também, que a gente já olha e já saca meio que de longe. Então, o discurso até agora de startup era olhar, né, de cima para a corporação e dizer assim, o que a startup tem a ensinar para a grande corporação. E a gente chegou num momento onde a grande corporação olha para a startup e fala assim, o que a grande corporação tem para ensinar para a startup? Então eu vejo que a gente está num momento muito rico do que era híbrido antes, hoje está mais híbrido ainda. E a corporação que entender isso quanto a startup, e a startup que entender isso quanto a corporação, vão conseguir extrair frutos incríveis. E o Júlio trouxe uma questão, de novo, do compliance, que as startups não tinham se dado conta disso. Elas buscavam isso muitas vezes no momento de due diligence, que é um momento de investimento, né? Um momento onde há um namoro ali quase que sacramentado do investidor. Então, a nova modelagem de negócio de startup, ela traz esse olhar mais para finanças. Muitos conhecedores falam que o caixa é rei, né? The cash is king. E eu tenho um mentor que fala que a estratégia é a rainha. Se o caixa é rei, a estratégia é a rainha. Então, vejo que quanto a startup, em grandes corporações isso já era, principalmente caixa, já era muito debatido, muito olhado, né? Vejo que startup hoje está tendo essa lucidez e o que vai dar aquela limpada, né? Aquela filtrada em quem era muito confete e agora, de fato, quem está dentro do jogo. E isso é ótimo, isso amadurece o nosso ecossistema de inovação como um todo. Agora vai ficar mesmo quem é bom, vamos dizer assim, quem está atento a isso. E de outro lado, a grande corporação, ela percebeu, a meu ver, que o que era antes manual de administração, que é missão, visão, valores, propósito, a que venho, né? O que eu vou deixar para esse mundo, ela traz isso forte agora, as que querem continuar no jogo, e tem sido debatido também uma questão, me veio agora na cabeça, muito forte sobre o capitalismo consciente. Por onde eu vou, eu levo esse discurso do tal do capitalismo consciente. Ele não é um conceito lúdico, né, psicológico, o capitalismo consciente. Não, ele é um conceito basicamente que traz a estratégia de gerar valor para toda a cadeia do negócio, desde o consumidor, que hoje as startups trazem o customer centric, né? Mas gera valor para toda a cadeia, até para o meio ambiente. Então, capitalismo consciente, eu devia ter falado antes, até porque já é 6h30, eu falo para caramba, mas antes da gente falar sobre antifrágil, gente, ou já trazendo antifrágil para a mesa, junto com o capitalismo consciente, onde as empresas também estão no momento de teste de fragilidade, né, e vulnerabilidade. Eu quero entender de vocês o que vocês pensam. A Tati já falou aqui sobre antifrágil e eu concordo. Eu vou falar o que a Tati falou. Eu não acredito muito em antifragilidade. Acho que todos temos nossas fragilidades e quanto mais tivermos noção disso, mais saberemos como agir. Jefferson, me fala o que tu acha disso que a Tati falou, agora botando todo mundo aí na fogueira. Me diz aí, Jefferson. Antifragilidade, profissional antifrágil. O Carcotli, ele tem uma provocação nesse sentido, que foi ele que trouxe para cá, aqui, onde é que ele botou? Que ele falou que é o profissional antifrágil. O Hugo tá mandando eu falar mais, porque eu falo mesmo, né? Oxi, tinha que ter uma live só para mim, cara.
Então, o Karkokli, ele traz essa questão do antifrágil como o cara que organiza o caos, é o cara que... E eu quero saber, Jefferson, o que tu acha? Eu concordo com a Tati, tá? Já vou falar isso. Eu concordo com a Tati. Diz aí. Sim, eu concordo também com vocês duas, no sentido de a gente poder entender e compreender até onde a gente pode chegar. Fazendo um reforço da fala inicial, a gente está aqui nesse mundo para poder superar os obstáculos e os desafios. E todos nós temos obstáculos e desafios. Não há um que, se está respirando, é porque tem, né? E a gente tem apenas 3 certezas na vida que nos fazem refletir sobre isso. A primeira delas é que a gente vai morrer. A segunda delas é que Jefferson! Sim, ai, não vai chegar o precisa momento. falar assim. Oh! Mas são as certezas da vida. Uma delas é essa. A segunda é que nós vamos continuar pagando exatamente muito imposto na vida. Muito, como a gente sempre pagou. Essa é a segunda certeza na vida. E a terceira é que nós vamos ter crises. Crise faz parte do processo. Então, essas 3 certezas fazem a gente refletir de que a gente tem que aproveitar exatamente essa terceira variável, que é de que a gente vai ter crise sempre, e a gente tem que aprender com essas crises, que é exatamente vai fazer com que a gente se torne diferenciado. Né? O conceito hoje, né, do homem moderno, antes você tinha uma empresa, por exemplo, um comércio, um varejo, e quando eu falo antes disso, eu estou falando coisa de 15 anos atrás, tá? Não estou falando de coisa do século retrasado, não. Estou falando de 15 anos atrás. Você tinha um empresário que ele tinha a sua forma de operar, esquentava o seu umbiguinho da barriga no seu balcão, e ele teve a sua empresa a sua vida inteira assim. E aí chegou um momento que rede social para um lado, para o outro, a competição, a concorrência, é bom a gente se mexer, porque senão a gente vai perder espaço no mercado. Então a gente vê hoje que não tem mais aquela situação de esperar o meu cliente chegar para ele poder entrar, para poder consumir aquilo que eu vendo. E se ele não consumir, tem outro que passa aqui na frente e entra. Não. Hoje nós estamos numa guerra. Independente de estarmos passando pela pandemia, nós estamos vivendo aí com o advento do e-commerce, algo também que é uma revolução e silenciosa, que muitos empresários não se deram conta de que efetivamente o e-commerce entrando com muita força e os empresários imaginando que ainda a gente está vivendo a crise de 2015. Só que a crise de 2015 ela já passou, do 16, 17, 18, 19. 19 foi um ano maravilhoso no que diz respeito a dinheiro circulando na economia. Então, o que a gente tem que ter nesse primeiro momento é a compreensão de que nós estamos num processo de mudança e o processo da pandemia só veio acelerar. Se tem uma palavra que eu gostaria de deixar bem grifada nessa nossa conversa é de que nós estamos vendo um processo de aceleração. O que estava previsto e planejado para trabalhar em 5, 7 anos, nós estamos trabalhando em 5, 7 meses. Então, as empresas e as pessoas têm que entender que existe um processo de aceleração, de entendimento, onde é que eu estou situado nisso tudo, de compreender exatamente as suas fragilidades, e temos sim nossas fragilidades, todos nós temos, e temos que saber lidar com elas, administrar essas fragilidades. Então, eu concordo sim contigo, concordo com a Tati, né, de que ninguém é imune. A gente tem, sim, nossas fragilidades, e quanto mais, como a Tati colocou ali no comentário que ela passou, quanto mais noção a gente tiver, né, dos nossos limitadores, mais capacidade nós vamos ter de crescer diante de todo esse contexto. Então, essas são as 3 verdades. Vai chegar um momento lá, né, com 150 anos, né, se a medicina e a tecnologia assim nos permitir, e Deus também deixar, nós vamos lá com 150 anos lá, com a bengalinha lá, mas vai chegar na sua hora. Cara, tá dentro, tá valendo. Vai chegar o seu momento, lá na frente vai chegar. Vamos continuar pagando imposto, como a gente sempre pagou, e a gente vai continuar vivendo em crise. A gente vai fechar o ciclo da pandemia do Covid, como o doutor Júlio falou, daqui a pouco vem outro ciclo. Então, eu acredito que
não é nem a capacidade de resiliência mais que a gente tem que colocar à prova, e sim de resistência mesmo, né? Que são conceitos diferentes, de resistir mesmo, de ser bravo, né? De poder vencer cada dia, acordando de manhã cedo e botando expectativa, um bom sorriso no rosto, indo ao encontro dos seus desafios. É assim que eu acredito que a gente pode viver isso e pode conviver com isso. Então fica uma reflexão sobre que não dá para esperar sentado no sofá, esperando as coisas acontecer. A gente precisa conviver com essa nova situação que estamos querendo colocados à prova. E, gente, sem soberba, sem arrogância, acredito muito no poder da cooperação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, trocando informações e experiências. Isso faz todos nós crescer. Não é só quem está aqui do outro lado nos ouvindo, não. Nós também crescemos muito com esse tipo de iniciativa e de manifesto. Então, vamos reconhecer as nossas fragilidades, vamos crescer com elas e vamos procurar colocar aquilo que nós temos de melhor para fora. Top. Júlio, trazendo esse olhar de resiliência, né, e antifragilidade aí que o Jefferson trouxe, eu vejo que, aí tu me corrige se eu estou enganada, Júlio, você como consultor jurídico eu imagino que deva estar observando muitas empresas que não resistiram, e eu quero que tu traga esse olhar para a gente. Qual que é a tua percepção sobre quem não resistiu, sobre esse momento, entende? Você vive isso? Sim, sim. Da nossa atuação, quem a gente tem como cliente, a gente realmente contribuiu no que pôde, nesse sentido de mostrar novos caminhos, né? Buscar novos caminhos juntos, ali com o dono, o proprietário, enfim, o diretor daquela empresa que prestamos. Mas sim, nós vimos diversas empresas que depende, como disse a senhora Tatiana, depende muito do tipo de negócio, então aquela que realmente depende muito do contato com as pessoas, ou ter que mudar completamente a forma de distribuir aquele seu produto, ou vender aquilo que antes vendia de uma forma diferente para continuar sobrevivendo, ou realmente teria que fechar. E ainda esse fechar gera situação ali diferente também quanto a um contrato, por exemplo, de aluguel. Eu fecho, mas eu tenho meu negócio que continua tendo aluguel, continua tendo as despesas trabalhistas. Então, como fazer como resolver isso, né? Então, é um problema que a gente tem visto. Então, tentamos atender ali, no caso concreto, cada situação de uma forma, tentando buscar o que a lei nos traz, o que a lei permite que seja feito, para reduzir aí esse ônus que a pandemia trouxe para, muitas vezes, apenas uma das partes da relação. Então, o que a gente tem visto foi exatamente isso, né? Só para aproveitar um pouquinho do que os outros participantes comentaram ali, eu fiz algumas anotações, né, e me levou a pensar algumas coisas aqui também. O senhor Jefferson falou ali de que sempre vamos ter crises, né, e justamente o fato de sempre ter crise também nos leva a pensar, então, será que a crise também não foi gerada pelo fato de nós não termos atuado, seja no âmbito que for, de uma forma correta? Então, será que chegou na crise, então, porque o nosso meio também estava errado? Não é porque é completamente um caso fortuito, uma força maior, algo que a gente não previa, mas se nós começarmos a pensar dessa forma, talvez a crise, quando vier, já não afete tanto. Então, fica essa reflexão, né? Me lembrou um pouco da questão ali, lembrando de informações de celular e tudo mais, né? Lembro daquele filme Wall-E, que é de 2008, um pouco antes aqui de dar um boom dos Android, dos smartphones para nós, né? Mas a gente já via aquela figura de termos sujado toda a Terra e as pessoas lá numa nave no espaço ali esperando para voltar. Isso, e as pessoas completamente sobrepesos, apenas sentadas, né, com os seus tablets ali na mão, aquelas novas formas que a gente ainda não conhecia direito, e ali mexendo, eu pensei, nossa, será que nós vamos deixar chegar nesse ponto? Então pensa... Tipo, já né? Júlio, isso, exatamente, estamos exatamente, assim. Então, será que se a gente tiver, eu digo, pensando no filme, né, mas claro que o filme não tem que basear na nossa ação, mas um filme já geraria uma reflexão diferente sobre isso, né? E para fechar um pouco com uma outra reflexão também, a questão da educação. A gente sempre pensa, tudo é educação, realmente, educação é o principal. E o que a gente tem para isso, então?
como criar as nossas crianças, como educar as nossas crianças para que elas sejam esses indivíduos que a gente quer, não digo sem as suas fragilidades, mas que consigam passar por muitas dificuldades e problemas que sempre virão e encarar isso como uma oportunidade de crescer até se for pensar no nível de religião, como ser humano também. Né? Então, como fazer isso? Porque a psicologia ela vai explicar de diversas formas o ser humano. Se for pensar na psicanálise, ele é o superego, grosso modo, né? Superego, id, e o ego representa hora um, hora outro. Se for pensar na psicologia social, o indivíduo no seu tempo e espaço, com o seu contrato social naquele tempo. Fenomenológico também, em relação aos fenômenos que se tem também dentro dessa sociedade que vive dessa forma, né? Como contrato social. Então, como a gente vai fazer? É uma reflexão que tem que ficar. A partir de hoje, além dessas mudanças que a gente pensa na questão de startup ou de empresas, a evolução e como que nós vamos, então, disciplinar. A própria educação vai ter que sofrer uma mudança muito grande para, além de continuar, claro, sendo como uma instância social de controle, de educação, controle social, mas também para criar esses indivíduos mais entre parênteses aqui, e entre aspas, claro, um indivíduo mais fortalecido, um pouco mais preparado para situações de adversidades, que é o que vai realmente determinar quem fica no mercado. Ô, Júlio, não, sensacional. Você tem filhos? Não tenho. Tenho sobrinhos, bastante. Mas não tenho filhos. O que eu pensei quando tu falou, e claro, né, quando se fala em pequenos, a gente já se remete aos nossos. E eu posso te garantir que eles estão vindo com uma leveza que a gente não tem, que a gente está tendo que aprender a ser mais leve. E a leveza que eu digo, ela não é moleza, muito pelo contrário, né? É o encarar esses desafios realmente com leveza, sabe? É encarar ele e dizer assim, e tá tudo bem, estamos passando por isso, e ok, né? Eu tenho essa fragilidade, e ok, sabe? É o não se cobrar tanto. E eu quero fechar o debate com a Tati, que enquanto também vai vindo as ideias, né? Esse é legal de um painel. A Tati, como ela participou ano passado de um programa nos Estados Unidos, né? Ficou mais de uma semana, né, Tati? Com mulheres ali. Até quero que tu explique melhor da tua visão, Tati, nisso. Claro que hoje a gente está num outro mundo, né? Se você fosse hoje para lá, talvez fosse totalmente diferente. Mas a gente falando nesse novo profissional, né, nesse novo comportamento nosso, até como donos de negócio, até como gestores, até como a hierarquia, né, um pouco de liderança, enfim. E quando vocês trazem tudo isso, eu pensei justamente nesse teu público, Tati. E eu quero que tu me traga isso. Eu vejo o quão resiliente e resistente eles já são. O quanto eles podem já estar mais preparados do que nós, vamos dizer assim, nós é todo mundo, né? Mas para a gente separar agora para o pensamento, o raciocínio, né? Nas tuas entrevistas, na tua validação, no teu dia a dia lá com a Coralie, que não traz só negros, né? Traz aí um monte de gente. Esses já não estão melhor preparados que nós, eles já não encaram as coisas com mais normalidade e não leveza, mas tipo, é uma realidade que eles já têm desde sempre. Sim. Não, exato, resiliência para essas pessoas, né, de grupos minoritários, e grupos minoritários são aqueles que têm alguma desvantagem social, né, resiliência está no sangue, então eles levam muito na cabeça, eles estão toda hora caindo e se levantando, caindo e se levantando. Ô, Tati, só esclarece para a gente exemplos dessa galera, então são negros...
São pessoas negras, são pessoas trans, gays, lésbicas, pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda também, né, mulheres. Então, pensa, mulheres na tecnologia, a gente pode considerar que mulheres são de grupos minoritários, porque a gente não tem representatividade nas empresas, né? Não digo nem na tecnologia, mas em todas as empresas. A gente são 4, 5% de mulheres como CEOs, né, em cargos de alta liderança. Então, por isso que a gente diz que mulheres também são consideradas de grupos minoritários, né? Não necessariamente em quantidade de pessoas, mas em representatividade, né? Então, sim, imagina agora falando de mulheres, né? Imagina que nessa pandemia muitas estão em casa trabalhando e muitas se depararam com maridos machistas. Então, além de trabalhar com toda a ansiedade que já tem nessa questão da pandemia, de estar isolada, de estar em casa, de ter que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? É casa, é trabalho, é criança, é maternidade e tudo mais, elas ainda descobriram, muitos, né, que muitos maridos são machistas e ainda têm que lidar com isso. Então, é muito difícil. E aí, sim, são pessoas mais resilientes, são pessoas mais resistentes. Pensa nas pessoas com deficiência, por exemplo, que muitas vezes já tem que trabalhar de casa, porque não tem outra forma, né? Os cadeirantes, que já estão acostumados com isolamento, já estão acostumados a não ter um espaço. Verdade. Né? Então, já estão acostumados a trabalhar em casa. E é importante, assim, para as empresas entenderem isso, né, entenderem que essas pessoas agora, nesse novo normal, essas pessoas têm muito para contribuir, né, elas têm uma força, elas têm uma resistência, elas têm criatividade para lidar com os problemas, né, e para resolverem as soluções, mas são pessoas muito magoadas também, são pessoas que já sofreram muito, e que muitas vezes entram nas empresas já esperando alguma coisa. Ai, será que eu vou ser bem recebida? Será que eu vou ter, né? Será que eles vão me receber bem? Será que esse ambiente é para mim? Então, as empresas têm que entender que precisam acolher essas pessoas, entendendo que esse acolhimento vai trazer muito resultado bom. Muito resultado bom. Tanto em termos de colaboração, como o Jefferson bem colocou ali, a gente está numa era assim que a gente precisa muito colaborar um com os outros, precisamos cooperar. Essas mulheres que estão em casa passando por dificuldades devido às questões machistas, né, elas precisam de ajuda. Então, quanto mais a gente estar em rede, melhor. Colaboração, cooperação nas empresas, transparência, confiança, né? Uma empresa muito mais engajada quando se tem pessoas da diversidade, né? Mais pessoas com diferentes culturas, diferentes experiências, bagagens. Isso aí a empresa só tem a ganhar. E sabendo acolher, todas as pessoas também só têm a ganhar. Sim, com certeza. A gente está chegando no limite. Deixa eu só passar aqui sobre as perguntas, gente. A Mariana, ela perguntou para o Jefferson como organizaram as reuniões do Sebrae, qual ferramenta utilizaram, deu certo? Eu acho que foi bem na hora que tu falou que tinha um planejamento de atendimento todo presencial. Isso. E aí a gente teve que remodelar todo o nosso atendimento e, claro, que conversar muito com a equipe, né, para isso acontecer. Então, sim, nós reformulamos, passamos a ter as nossas reuniões 100% online, não houve mais nenhuma viagem, a gente viajava muito para os escritórios para poder exatamente acompanhar as ações, os projetos. A gente passou a utilizar ferramentas virtuais, como a gente tem utilizado aqui o Google, como o Teams, né, da Microsoft também, o Zoom, né, que apareceu aí até umas informações aí que estava sendo espionado pelos chineses, tanta coisa que a gente ouve, né? Mas, enfim, não importa a forma que você encontre para poder se comunicar no online. Pode ser no WhatsApp, você pode fazer reunião, inclusive, de vídeo no WhatsApp também. Claro que tem limitação de pessoas, mas se for reunião com poucas pessoas, você consegue também trabalhar isso no próprio WhatsApp também, chamando as pessoas para reunião. Não importa a ferramenta, importa é a predisposição de a gente poder crescer nesse momento e utilizar o que nós temos disponível para poder viabilizar. Ela também fala muito a questão da empatia ali, a Mariana, né? Concordo, realmente, foi parte da nossa fala, dos 3 colaboradores, e você também, né? A questão da empatia, a gente se colocar no lugar de outra pessoa, para a gente poder sentir um pouco o que está sendo passado por ela, porque com isso ela também vai fazer
o efeito inverso, vai sentir um pouco também daquilo que a gente está passando. E aí vem o processo de colaboração e o processo de crescimento. Só para entender, já é a nossa fala final ou a gente vai ter um momento de despedida ainda? Só para concluir. Se o Carcotli me permitir, eu queria ainda mais um momento. Tá bom, o Carcotli permite. Então vai ter mais um momento, Jefferson. Depois eu volto. Tá, deixa eu só passar rapidamente aqui sobre a definição aqui, ó. Resiliência é a capacidade de passar por uma perturbação e voltar ao seu estado natural. E o profissional antifrágil é aquele que consegue melhorar e crescer, mesmo em situações inesperadas, com mudança e pressão. O caos é a nova ordem. Tu quer botar o caos aqui, né, Carcotli? O caos é a nova ordem para evoluir e se tornar cada vez mais forte. Show. Deixa eu passar por mais um. Teve uma. Aqui, ó. A Maria também perguntou, Júlio, como funciona a atuação dos advogados nas empresas? Legal, acho que o que ela quis dizer ali seria realmente para aprofundar o que faz essa mudança do advogado hoje dentro da empresa, né? Porque antes a gente tinha um advogado que aguardava a empresa se contratar lá no escritório de advocacia para um problema. Hoje a gente vê uma nova forma de atuação, que é estar dentro da empresa, e claro que cabe também uma forma de abrir a mente dos diretores, os donos das empresas, os CEOs das empresas, da grande importância que é fazer essa atuação preventiva. E aí o advogado entra dentro da empresa não apenas para fazer processos judiciais, mas não, dentro de cada setor, trabalhar aquilo que pode, né, num trabalho preventivo. Então, desde a elaboração de um contrato daquele produto, desde a elaboração dos contratos que essas empresas vai ter com outras empresas ou com os clientes também, desde a prevenção, questão trabalhista do setor de RH, eu por ter estudado psicologia dentro das empresas, atuo muito até na seleção das pessoas que vão trabalhar dentro das empresas, tentando buscar justamente esse viés, a questão de como desenvolver o funcionário que já está, como receber o funcionário que virá, como contribuir para isso, né? Inclusive faço palestras empresariais e principalmente da questão da oratória, que grande parte das empresas tem vendas e também tem essa parte que precisa ser aprimorada. Hoje em dia não se faz nada se não tiver uma boa oratória também. Vai sempre ser ultrapassado, às vezes, por alguém que tem menos estudo ainda. Então, dentro da empresa, a atuação do advogado hoje vislumbra muito o quê? Questão de pareceres, análise de risco para o CEO ter a sua decisão ali um pouco mais fundamentada, o trabalho realmente preventivo quanto a essas questões de contratos, a atualização jurisprudencial a todo momento para já prever situações que podem trazer um passivo trabalhista ou um passivo civil muito grande depois, que é o que consome algumas empresas, né? Muitas empresas acabam tendo problemas depois e acabam vindo à falência por conta dessas questões mesmo, às vezes muito de jurídico. Então, uma atuação ali extrajudicial, acordo, composição, busca exatamente isso. Eu tenho trabalhado principalmente com empresas, startups, como, por exemplo, o Cooper, que é uma empresa que ela faz um sistema que cuida de construtoras Brasil afora. Então, tudo que tem ali dentro é o que precisa do financeiro, RH, para gerir uma empresa, de construtoras, né, de construção civil. Esses dias mesmo eu estive conversando com o CEO dessa empresa e eu, no papel de advogado, a gente resolvendo problemas, porém, surgiu uma questão de inovação, aí veio a ideia, né? Eu falei, olha, por que a gente não acrescenta nessa startup a parte jurídica também dispondo para todas as empresas? E mais, quem sabe os nossos processos, isso é muito importante também, traçar os processos de cada setor, para a gente realmente manter aquilo registrado, outras pessoas que o substituam, e para justamente ter até o suporte ali dos outros índices que a gente tem, né, de programas de qualidade até do governo, para que aquilo esteja adequado a isso, né? E esses processos também, então vamos incluir dentro disso, ou seja, trouxemos 2 pacotes de serviços numa conversa para dentro de um sistema de uma startup que vai contribuir em foco de resolução dos problemas para os clientes. Então isso foi ontem ou antes de ontem, e rapidamente, aqui, uma ideia boa, vamos tocar isso para frente.
Então, o quanto foi importante, né? Eu não fiz um trabalho de advogado lato sensu, mas pensando no novo, na nova forma de atuar dentro de uma empresa, fiz o papel ali de um advogado realmente à frente, né? De uma forma que traz uma atualização bem grande para a empresa. É mais ou menos nesse sentido a atuação lá dentro. É grande, ampla, geral mesmo, tá, Mariana? E até, Júlio, nesse novo mundo, o papel é exatamente esse. O advogado, ele deixa de ser o consultor jurídico e ele vem numa pegada muito mais análise de risco, processos, compliance, governança, e ele vem quase que junto dos valores. Se tu pegar uma empresa que tem lá na seu planejamento estratégico o valor ética, ele já tem que nascer praticamente com uma consultoria jurídica dentro do business, mas justamente para fazer toda essa cadeia e embasar o negócio a dirimir risco e, claro, dirimindo o risco, tu valora Com certeza. o business. Isso mesmo. Gente, então assim, demais, né? Por mim eu ficava falando aqui até umas 10 da noite. Mas a gente tem que encerrar. Então, eu quero agradecer todos, mas antes de... eu quero uma foto, hein? Eu quero uma foto dessas 14 pessoas que estão aí. Pode abrir câmera, lá. Não quero nem saber, ó. Já botei meu batom vermelho, quero tirar foto. Outra coisa, antes da foto, então... Não, vamos tirar foto antes, vai. Senão depois todo mundo se dispersa e vai embora, vai. Vamos lá, cadê o Gilson? De bonezinho, com a luz em cima assim, ó. Vai, todo mundo aí, abre a câmera. Todo mundo, bem com cara de foto mesmo. Rafa, Joana, Mariana. Cadê a Mariana? Falou tanto na live, maravilhosa. Vinícius. Maria José, cadê o bebezinho? Abre aí a câmera. Ó, o Gilson de bonezinho, todo guri. Vamos lá, posso tirar um print, então? Vai, todo com cara de live, massa pra caramba, vai. X, Deu, tirei. Vou mandar pro Carcota e depois ele manda aí. Dá pra colar aqui, eu acho, ó. Deixa eu ver. Não, vou mandar pro Carcotli. Gente, então assim, agradecer todo mundo. E eu quero a última fala dos convidados para a gente interiorizar, né, o timing que a gente está vivendo hoje, que sim, está difícil para todo mundo, está todo mundo reflexivo, está todo mundo sem saber para que lado ir, e tudo bem, e estamos todo mundo junto, mas eu quero uma falinha de cada um nesse sentido. Vamos lá, qual é a dica, então, que vocês deixam? Qual é a última fala para essa galera aí que está acompanhando a gente? Gente, vamos lá, Tati. Tá. Bom, para a liderança, eu acho que a dica é transparência, né? Ter bastante transparência com os colaboradores, dizer como que está indo os negócios, para onde vamos, e para os colaboradores peça ajuda, sabe? Os líderes também, né? Peça ajuda se precisar. Mas para quem está nessa lida aí, para todas as pessoas, coloco de novo o que o Jefferson falou, colaboração, estar juntos, trabalharmos em rede, pensar bem nessa pegada mesmo, estamos juntos, não fica sofrendo sozinho, está com algum problema, divida seu problema, sabe? Não sofra sozinho. Júlio, manda. Pensando na questão da pessoa mesmo, né? Perseverança, né? Não desistir do sonho, pensar que realmente vai sair dessa zona de bastidor e vai conseguir conquistar o seu espaço, né? Busca realmente isso, tenta ver o que hoje nós pensamos problema como uma oportunidade de crescermos. Pense o seguinte, outras pessoas que não tiveram essa oportunidade não vão evoluir da forma que você evoluiu, da forma que você vai criar a tua nova forma de resistência, a tua nova forma de interpretação e visão do mundo. Então, não pense negativo, pense realmente na questão da oportunidade. Tá? E realmente aquilo, estudem, busquem o conhecimento, que o conhecimento é que vai realmente clarear a nossa visão e fazer com que nos sintamos melhor. Boa. Jefferson, fechar a nossa live.
Então, eu estava fazendo uma reflexão aqui em relação a esse momento que a gente está vivendo, né? E da importância e necessidade de a gente ter um olhar diferenciado. Eu particularmente, eu ando de moto, né? Gosto de dar uns passeios de moto. É Harley? Não, é uma trail, Big Trail, daquela da BMW. E eu aprendi no curso de pilotagem de moto uma coisa assim que me chamou muita atenção e eu trago para esse momento para a gente refletir, que é o seguinte: se você entra numa curva pilotando uma moto e você olha para dentro da curva, certamente você não vai conseguir fazer essa curva. Então, a orientação dos instrutores é de que a gente precisa entrar naquela curva, mas olhando lá na frente, aonde você quer sair praticamente. Se você entra na curva olhando para dentro da curva, há uma grande chance de você tombar naquela curva ali e ficar com a bundinha ralada. Então, a gente precisa fazer com que a nossa visão esteja além da curva. A gente está passando uma curva. E aí fica a reflexão de que hoje olhar para dentro da curva é ficar assistindo o Jornal da Globo e vendo que a gente não tem mais UTI, a gente ficar sempre se lamentando que cada vez há mais mortes, a gente ficar analisando que as coisas estão complicadas e difíceis mesmo. Tudo isso é olhar para dentro da curva. E dificilmente, se a gente continuar olhando apenas para dentro dessa curva, a gente vai ter muita dificuldade de sair dela. Então, como aquele bom motociclista, né, que a gente vê, às vezes, os caras pilotando, eles estão olhando lá na frente. Não estão olhando ali no asfalto, onde está sendo trabalhada a curva, porque se eles fizerem isso, eles vão cair. Então, essa é a recomendação que eu daria, de a gente olhar para frente, olhar para as oportunidades, olhar para um mundo melhor, olhar para a perspectiva de trabalhar em cima de novos modelos de negócios que estão surgindo e ter aquela mentalidade de startup, né? Se você tem um bom projeto, não fica planejando muito não, vai lá, testa, coloca em prática. Se você tem uma ideia, não fica buscando muito número, fazendo pesquisa, vai lá e pivota, bota para funcionar, tira, né? Não é uma situação que vai nos tirar, né, do prumo, né? Se a gente focar na curva, a gente perde o prumo e cai. Então a dica fica essa aí, de a gente olhar para frente e analisar depois dessa curva as oportunidades que estão nessa estrada, né, que é a estrada da vida. E assim eu gostaria de deixar aí uma mensagem a todos de otimismo, de atitude propositiva e, acima de tudo, muita colaboração e empatia. Boa. Obrigada, Gustavo. Contigo. Bom, pessoal, retornando aqui só para agradecer a todos os membros, né, a nossa mediadora que foi a Maria, os debatedores, o Júlio, o Jefferson, a Tatiana. O Jefferson, a gente conseguiu ali, dá um jeito, ele conseguiu entrar, ainda bem, né? Contribuiu bastante aqui com o nosso debate. Agradecer a todo mundo que participou e ficou até agora. A gente chegou num pico de 23 e agora está com 14, mas agradeço a todo mundo que ficou. Lembrando que no semestre que vem, o edital para as equipes que queiram fazer projetos de startup dentro do escritório de inovação começa no dia 17 de agosto, tá? Totalmente de forma online, se adaptando, né, como vocês mesmos trouxeram, né? Vamos nos adaptar aos novos modais aí que a gente vai ter que fazer para o próximo semestre, para os próximos anos, tá? Então, todos os alunos do SJ que queiram ingressar com seus projetos dentro do escritório de inovação, a partir do dia 17 de agosto, pode ser feita essa inscrição. Novamente, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado aos nossos debatedores, eu agradeço, o Escritório de Inovação agradece o SJ, esses meetups que a gente teve durante o semestre nos ajudaram muito a sair um pouco desse... Claro, a gente discutiu muito pandemia, né? A gente não pode esconder isso. Mas, apesar de discutir a pandemia, nos distrai um pouco e faz a gente ter conversas de crescimento, como essa que o Jefferson trouxe por último, e que vocês conversaram no Meetup todo. Então, obrigado a todo mundo que está aí, que acompanhou o semestre todo de Meetup, e espero que no semestre que vem a gente tenha mais Meetup, consiga fazer mais um desse, e aí a gente pode conversar sobre outro assunto, né? Porque todo dia tem uma novidade, né, pessoal? Então é isso. Novamente, muito obrigado, meu e do escritório, e até semestre que vem. Boa noite para todo mundo e boa semana aí. Beijo, obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite. Abração, obrigado por todo mundo. Obrigado.